falar da vida espiritual é você falar, em primeiro lugar, desse fenômeno humano, dessa realidade humana, e, portanto, a partir da investigação e da análise dessa realidade humana, você procurar compreender e vislumbrar se o ser humano ele se reduz simplesmente a um fenômeno material ou não. Historicamente falando, né, quem de fato deu a primeira grande colaboração em toda essa discussão foi Platão, como todos nós sabemos, né? A segunda navegação, a chamada segunda navegação, realizada por Platão e todo o sistema filosófico elaborado por ele, procurou salientar justamente isso, ou seja, a realidade, não só humana, mas em geral, não se reduz àquilo que eu capto, àquilo que eu apreendo pelos meus sentidos. A realidade, ela não se reduz apenas à dimensão sensível, corpórea ou física, né? Existe toda uma dimensão da realidade que é inteligível, que é incorpórea, né? Por conseguinte, espiritual. Então, Platão, com seus diálogos filosóficos, com as suas reflexões e os argumentos ali apresentados por ele vai sim procurar mostrar, em primeiro lugar, que esse reducionismo materialista, seja no sentido cosmológico ou antropológico, ele é problemático, ele não sustenta. Ou seja, se por um lado, de fato, eu tenho toda a dimensão sensível, corpórea, vinculada à questão do tempo e à mutabilidade das coisas, por outro lado, quando eu investigo e analiso com calma o próprio modo de ser desse sensível, dessa temporalidade, eu não encontro no próprio sensível a razão de ser do sensível. Ou seja, as coisas corpóreas, as coisas sensíveis, elas existem, mas a razão de ser delas não está simplesmente nelas mesmas. Elas não se autoexplicam, né? Então, é uma região do ser totalmente vinculada ao tempo e à mutabilidade e que depende de uma outra região do ser, que é a região inteligível, né? Constituída ali pelas formas, pelas ideias eternas, imutáveis, etc. Então, mesmo sem adentrar aqui em detalhes, né, em vários elementos da estrutura argumentativa montada por Platão e apresentada por ele nos seus diálogos filosóficos, como a República, o Banquete, né, e tantos outros, nós não precisamos adentrar nisso, mas é interessante como, repito, o platonismo, do ponto de vista histórico, né, ele foi o primeiro, filosoficamente, a salientar tudo isso. A tal ponto que Platão vai procurar demonstrar racionalmente não só a existência do que se chama de alma, né, mas a imortalidade da alma. Tá? A ideia de que, de fato, a alma humana ela é imortal, né? Ela não simplesmente morre ali junto com o corpo. Ora, isto posto, né, do ponto de vista filosófico, portanto, a partir dessas considerações e análises de Platão, vários outros filósofos e autores com certeza vão questionar, debater, analisar até que ponto essa teoria ou esse discurso, essa filosofia de Platão, de fato se sustenta. Mas, querendo ou não, ele inaugura algo, repito, coloca as questões e com certeza vai influenciar muita gente durante séculos. E na medida em que esse pensamento platônico, essa escola, ela se encontra, por exemplo, com o cristianismo, com a fé cristã, ali nos primeiros séculos da era cristã, como também depois do mundo medieval, através da escolástica, etc., né? Então, na medida em que ocorre esse encontro, é evidente que vai se potencializar tudo isso. Os autores cristãos, né, sejam os padres da igreja ou alguns autores medievais, vão de fato discutir bastante isso, né? Baseado em que podemos dizer que a alma humana é imortal.
né, que a alma humana é espiritual e, por conseguinte, é imortal. E veja que, na medida em que esse aspecto antropológico é discutido, e defende-se que existe aí uma espiritualidade da alma e, por conseguinte, uma imortalidade, automaticamente, tanto em Platão como em outros autores, se faz necessário, então, a discussão de uma maneira mais refinada, mais elaborada, da problemática do divino. Quem é Deus? Né? O que é esse divino? Qual é a importância dele na vida do ser humano? E Platão, de fato, por exemplo, ele vai defender que, de fato, o Deus, no sentido mais pessoal, né, seria o demiurgo, aquele que fabricou aí todo esse mundo sensível, contemplando as ideias imutáveis. Porém, Platão também admite a existência de um Deus mais impessoal, que serve como parâmetro ou referência, que seria justamente a ideia do bem. A ideia do bem, do uno, juntas ali, seria mais esse Deus impessoal. Esse é um modo platônico, né, de fato, de analisar e considerar a problemática do divino, por exemplo. Mas o que é interessante é o desdobramento de toda essa reflexão platônica. Porque de toda essa análise da realidade humana, né, e também de toda essa discussão sobre essa realidade divina, acaba se gerando, digamos, uma implicação ético-religiosa, né? Ou seja, o ser humano precisa imitar o divino, né? O ser humano precisa assimilar o divino na sua vida. E Platão vai defender isso fortemente na sua obra também. Sua sensibilidade religiosa é extremamente forte e, portanto, ele vai colocar como que na educação e em vários outros processos que envolvem ali o ser humano, seria importante mostrar para o ser humano que a vida e a existência não se reduzem ao aqui e ao agora. Não se reduz a essa mera materialidade apreendida por nós, mas que há algo mais, né? Que de fato no fim da nossa vida nós seremos julgados e, portanto, cada um receberá de acordo com as suas escolhas que fez nessa existência, nessa vida. Então veja que em Platão, né, um autor grego, né, que não tem nada a ver com a tradição cristã, né, e com nenhuma outra tradição religiosa fora aquela do contexto grego, principalmente as religiões de mistério, com a questão do orfismo, por exemplo, que ele teve um certo contato por intermédio dos pitagóricos, né? Então os órficos já falavam da imortalidade da alma, os pitagóricos influenciados pelos órficos também, né? E Platão provavelmente tendo contato com tudo isso, isso daí também colaborou para que ele sentisse interesse em discutir esse tipo de assunto. Mas a diferença é que Platão não quer discutir a imortalidade da alma humana apenas do ponto de vista religioso. Ele quer discutir do ponto de vista filosófico. Ou seja, ele quer discutir qual é o grau de razoabilidade, de racionalidade em se afirmar que a alma do ser humano é espiritual, é imortal, que sobrevive após a morte, que no limite, de fato, quem morre é o corpo, segundo ele, né? Mas o que é interessante e o que eu acho que é importante a gente assimilar nesse sentido, ou seja, quando falamos de vida espiritual, veja que, num primeiro lugar, nós temos uma base antropológica para discutir esse tipo de coisa. Nós temos uma questão antropológica que precisa ser, de fato, analisada, né? Seja, eu estou citando aqui o Platão porque foi o primeiro, né, a valorizar tanto essa coisa do incorpóreo, do espiritual e também a questão do religioso, mas vários outros autores na sequência também vão debater e discutir isso, né? Se por um lado vai ter os pensadores materialistas, etc., que vai reduzir a realidade à substância material, por outro lado vão existir muitos filósofos que não vão concordar com isso, né? Que vão dizer, não, a realidade não se reduz, né, à mera questão da materialidade.
Então, deve existir alguma outro tipo de substância que é de uma outra ordem, de uma outra natureza, que não seja corpórea, que não seja sensível, etc. Né? Agora, repito, independentemente da postura de Platão, dos seus argumentos, o que eu estou procurando mostrar e chamar a atenção é que ele é o primeiro a fazer isso. E quando ele discute essa questão, ele não faz isso já discutindo abertamente a problemática de Deus ou o valor da prática religiosa. Ele começa discutindo a questão da vida espiritual no sentido antropológico. Ou seja, o ser humano, ele é um mero fenômeno material ou ele tem algo que não se reduz à matéria?